Boa noite, pessoal. Boa noite com muita alegria. Glória a Deus. Boa noite, boa noite, boa noite, né? 3 vezes boa noite. Muito feliz. Começa a luz da palavra, né? O primeiro programa do ano de 2021. Olha, eu diria para vocês que 2020, né? No A Luz da Palavra, vamos ser bem honestos, né? A Luz da Palavra passou super rápido, né? E nós navegamos aí profetas importantes, como o profeta Isaías, né? Que a gente ficou bastante tempo ali no profeta Isaías, mas na realidade nós começamos o ano lá, né? Em 1 Reis, 2 Reis e finalizamos o ano, né? O ano todo nesses livros, né? Vimos, acho que começamos com Samuel, se não me falha a memória, né? Deixa eu até confirmar aqui enquanto a gente bate um papo aí, enquanto o pessoal vai se conectando. Deixa eu ver que eu tenho uma planilha que mostra, mas eu acho que a gente começou em 1 Samuel, 2 Samuel, e depois entramos nos livros aí de 1 Reis, 2 Reis, né? Deixa eu confirmar aqui. Não, foi isso mesmo. Nós entramos direto no livro de 1 Reis. Então, 1 Samuel a gente viu, de fato, no ano de 2019. Então, nós começamos 1 Reis, 2 Reis. Foi o ano todo. Por que foi o ano todo, pessoal? Só para vocês lembrarem aí, nós estamos estudando a Bíblia na ordem cronológica. Então, o livro de 1 Reis, muitos profetas estavam ali no meio dos livros. A gente viu o profeta Isaías falando com Ezequias, né? Então a gente vai vendo os vários profetas ali que atuaram nesse meio do caminho aí, e eu ministrei isso o ano passado. Então nós começamos com 1 Reis, fomos vendo alguns profetas no meio do caminho, mas o profeta que foi mais marcante no ano passado foi o profeta Isaías, porque é um livro com mais de 50 capítulos, então a gente ficou bastante tempo aí. Esse ano nós vamos ver 2 livros aí também grandes, um Jeremias, porém Jeremias bem prático, então a gente deve andar bem. Vamos começar na quarta-feira com o profeta Jeremias, então a gente deve andar bem aí com o profeta Jeremias, mas vamos ver mais um outro profeta, o profeta Ezequiel, e vamos ver alguns outros profetas aí. Devemos terminar aí, quero ver se a gente consegue, em nome de Jesus, se não mudar nada no cronograma, né? Quero ver se a gente consegue terminar o Velho Testamento esse ano, né? O meu desejo, em nome de Jesus. E aí a gente, o ano que vem, Novo Testamento, aí dá pra gente dar uma avançada boa, porque são menos livros, e também a gente tem aí os 4, eu não sei qual é a estratégia que o senhor vai me dar, né? Tá? Mas assim, nós temos aí os evangelhos ali, segundo Marcos, Mateus, Lucas, João, que praticamente narram as mesmas coisas. Então não sei como é que vai ser a estratégia, se o senhor vai fazer como nós fizemos no Velho Testamento, muito provavelmente. Então, aí a gente segue, né? Lembrando que eu já dei curso, né, do apóstolo Paulo, mas é a história de Paulo, mas não vai ser dessa forma na luz da palavra. Nós vamos ver a ordem cronológica também de acontecimento ali depois dos apóstolos, tá bom? Então tem muita coisa pra gente ver esse ano, estou muito feliz. Então o ano passado realmente foi um ano que passou rapidinho. Então todo o material tá aí no YouTube, quem precisar, né, nós temos o canal do YouTube, Hebron Igreja Apostólica Internacional, é o nosso canal, se inscreve lá. É interessante porque todo o material que chega da Hebron, ele vai para o canal. Porque acontece, tudo aqui ao vivo, a luz da palavra, toda a programação da Hebron passa no Facebook e na rádio, ao vivo. Depois o que acontece? O Bispo Fábio, logo na sequência, né, é raro acontecer alguma coisa, você não tem problema de internet, mas logo na sequência já tem o carinho de editar, deixar bonitinho e colocar para vocês no canal do YouTube. E lá, detalhe, está na playlist, então toda a programação lá já está na playlist. Então, o mesmo carinho que eu tinha, o Bispo Fabão tem, só que ele acrescentou mais algumas coisas que eu não fazia, ele está acrescentando. Então, glória a Deus pela vida dele aí. Então, nós temos todo o canal do YouTube aí reformulado, tem bastante coisa lá para você acompanhar todo o material da Hebron. Então, como nós estamos voltando no primeiro dia, não esqueça de compartilhar, multiplicar aí, para que a palavra possa chegar a todos. Amém? Como prometido, enquanto o pessoal vai conectando aí, deixa eu lembrar uma coisa importante. Eu tinha falado ano passado, nós vamos começar hoje com o profeta Obadias, que é um capítulo só, e eu vou falar sobre algo muito importante. O ano passado, na época, lá, 1 Reis capítulo 12, fala da divisão das tribos. E foi um material que eu parei, eu expliquei bem, depois em alguns momentos eu voltava um pouquinho, explicava novamente sobre isso para ficar memorizado na cabeça do pessoal. Então eu fiz muito isso ano passado. Então hoje eu já vou começar, logo depois que a gente acabar o Obadias, que é um capítulo só, para a gente não entrar em Jeremias, né, começar na quarta-feira direto de Jeremias, eu vou fazer um bate-bola, eu vou voltar um pouquinho no ano passado e vou explicar esse material, ok? Falar aí sobre a divisão das tribos, que é importante, porque Jeremias, nós precisamos entender isso para começar a ver Jeremias.
Então, se não ficou claro o ano passado, vai ter que ficar agora. E se ainda assim tiver dúvida, é só me chamar, não tem problema nenhum. Lembrando que o telefone da Hebron é o 11 970 13 8161. Amém? Então, o pessoal da rádio, 11 970 13 8161. Amém? Quem precisar ter contato conosco, é só chamar aí. Lembrando que você pode chamar pelo WhatsApp, não dá para ligar, mas o WhatsApp a gente está à disposição. No canal aí do Facebook vai ficar gravado aí para vocês. Amém? Bom, Bispo Fabão, boa noite com muita alegria. Boa noite com muito amor e alegria. Glória a Deus. Glória a Deus, Bispo Fabão aí comigo aí sempre. Glória a Deus pela vida dele, aí me ajuda bastante na luz da palavra. Então, boa noite a todos aí que estão pela internet, pelo Facebook ou pela rádio, enfim, aqueles que estão vendo aí a transmissão, sejam todos muito bem-vindos. Amém? Glória a Deus pela vida de vocês. Bom, queria, antes de mais nada, antes que eu esqueça, um feliz Dia das Mulheres a todas as mulheres. Eu falei no programa hoje cedo, né? Então, feliz Dia das Mulheres a todas as mulheres, né? Essas guerreiras aí que levam tudo nas costas, né? É difícil a gente falar de um homem sem lembrar de uma mulher que está ali guerreando junto com ele, né? Essas varoas aí importantes, mulheres de provérbios, né? Então, glória a Deus pela vida de vocês, amém? Então, parabéns para todas as mulheres, a todas as mamães, que não são mamães, a todas as mulheres, amém? Bom, abra a Bíblia de vocês em Obadias, né? Nós vamos começar aí, só tem um capítulo, então super tranquilo aí, tá bom? Nós estamos no relógio de oração na igreja, né? Então começou essa semana. Não se esqueça aí, né? Começou hoje, especificamente, né? Às 0 horas de hoje, começamos à meia-noite. Nesse mês em especial, né? Mês de março, nós temos aí o horário das 3 da manhã. Então, quem puder, faça às 3 da manhã. É um horário diferenciado. Então, assim, não consigo fazer direto um mês. Não precisa fazer um mês, faz 7 dias com a gente. A bispa está no propósito, né? Desde que ela se recuperou aí, que saiu aí o diagnóstico do Covid-19, assim que ela chegou em casa, ela já começou a fazer o horário das 3. Eu tenho feito alguns, confesso que eu não tenho feito todos. Né? Eu passo o dia inteiro estudando, para mim depois é difícil a leitura, né? Eu tenho que ler a Bíblia, essas letrinhas não é fácil não. Mas eu tenho procurado fazer. E nessa semana, logicamente, em loja de oração, vou entregar minha porção dobrada. Então tenho feito às 3 da manhã, também meia-noite, às 3 da manhã. Não consigo fazer às 6 com o Bispo Fabão, né? Porque aí eu estou dando uma descansada, no horário que eu estou acordando. E eu tenho feito também ao meio-dia. E quando dá, faço às 18 horas também. Né? Agora com a luz da palavra fica um pouco mais difícil. Mas tenho feito às 18 também. Não faço às 22, que aí eu estou, evidentemente, descansando para poder pegar meia-noite. Amém? Então faça aí mais de um horário, entrega uma porção dobrada, né? Não deixe de entregar a sua oferta. Amém? Glória a Deus, pessoal. Então vamos lá, vamos falar sobre o livro de Obadias. E depois eu vou mostrar depois um mapinha. Hoje é dia especial aí na luz da palavra, né? Hoje tem interação. Evidentemente eu vou ter o mapa ao contrário, né? Não vai estar inverso como vocês estão vendo aí, porque a nossa tela, da forma que a gente vê aqui, é tudo inverso para vocês. A gente prepara aqui, né? Só para vocês estão vendo certinho a luz da palavra. Para mim eu estou vendo inverso. No mapa eu não consegui fazer isso, não é que eu não consegui, dava para fazer, não fiz para que eu pudesse ler, ficar mais fácil para mim ler e explicar para vocês. Mas o importante é mais a região, para vocês entenderem aí, tá bom? Então daqui a pouquinho tem esse plus no à luz da palavra de hoje, amém? Então boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora a luz da palavra, livro de Obadias. Vamos lá, o livro de Obadias, sempre eu faço uma prévia do que é o livro, então vamos lá. O livro de Obadias é o livro mais curto, né, do Antigo Testamento. Seu significado é servo do Senhor ou adorador do Senhor, tá bom? O texto não aponta a época profética especificamente, mas pela semelhança entre o versículo 1 e o 9 com Jeremias, então entre a semelhança de um e outro pelas falas, nós vamos ver sobre um povo que ele fala específico, né? Pelas referências da participação de Edom, né? Os edomitas aí, no dia da calamidade de Judá. Então a gente entende que provavelmente Obadias tem escrito por ocasião da deportação dos judeus para a Babilônia, na queda, né, no final ali da queda de Jerusalém em 586, que foi quando levou todo o povo. Lembrando que o retorno foi 536, aqui estudos falam 539, 536, não é o foco principal, o ano específico, a gente se apegar nisso, mas é importante saber mais ou menos a época, tá? Então você vai ver que tem alguns estudos falam que é 539, outros 536, mas foi nessa época aí, tá bom? Então, mais 586 foi a última deportação. Os edomitas eram um espinho na carne de Israel, embora eles tivessem proteção especial segundo a lei.
Então, quando você vai lá em Gênesis, capítulo 27, capítulo 27, versículo 39 e 40, fala sobre a proteção deles. Por quê? Porque eles são origem de Esaú. Coincidentemente, nós estamos na igreja falando sobre Jacó. Então, aí você vê que é o quê? Descendente de Esaú. Então, não era um povo que ia ser excluído do mapa, pelo contrário. Mas foi um povo que tinha tudo para lidar bem com os irmãos de Israel e não o fizeram. Pelo contrário, foi realmente uma pedra no sapato de Israel. Nós vamos ver mais um pouco sobre essa história. Só para efeito de conhecimento, Herodes, o Grande, ele viveu na época do Novo Testamento e ele era Edumeu, que é justamente um descendente dos Edomitas. E se a gente unir a história, lembrar quem que era Herodes, porque a gente vai ver Herodes I, Herodes II, enfim, tinha um Grande, tudo que ele fez foi contra o povo de Deus, perseguiu Jesus, enfim, teve tudo aquilo, tentou matar antes mesmo, do nascimento, mandou os magos, enfim, toda essa história que a gente conhece e vai ver também na luz da palavra lá na frente. Então esse camarada aqui era justamente o quê? Descendentes que vinha lá de Esaú, ou seja, irmão do povo de Deus, e fez, em vez de fazer algo favorável ao Senhor, pelo contrário, não o fez, da mesma forma que ele fez aqui, que foram também no Velho Testamento. Então, depois de Êxodo, Edom não permitiu que os peregrinos de Israel passassem por suas terras. E aí vocês vão lembrar, quando a gente viu em Números capítulo 20, que logo quando Moisés ainda estava vivo aqui, seguindo para o povo até chegar lá às margens do Jordão. Depois a gente sabe que Moisés morreu e Josué passou ali, e começou a batalha contra Jericó e contra as outras cidades. Só que os edomitas estavam no meio do caminho e o povo de Deus precisava passar por eles. E tentou passar não só pelos edomitas, como alguns povos, tentou passar em paz. Não era o foco principal ali. Ela simplesmente queria passar. Moisés, em alguns momentos, até falou: olha, eu pago pelo que eles beberem, ou alguma coisa que possa acontecer nessa nossa trajetória, passando por todo o povo pelas suas terras, a gente paga, não tem problema nenhum. E muitos deles não quiseram e fizeram guerra contra o povo de Deus. E os edomitas foram um deles. E é duro por quê? Porque eram irmãos, Jacó e Esaú, eles eram irmãos, descendência aí, e não permitiram isso, não permitiram a passada do povo ali por aquelas terras, Então, teve isso, essa história lá em Números capítulo 20, depois você lê, ou vê também na luz da palavra que tem esse material aí. Durante a destruição de Jerusalém pelos babilônios, a vergonha feita a Jacó, evidentemente por conta da destruição, quando os estrangeiros saqueavam Judá, os edomitas, o povo de Edom, mesmo eram um deles, olhando com prazer para a calamidade do povo de Deus. Então aquele que era para sentir a mesma dor do povo de Deus, não. Estava olhando a calamidade e se divertindo com aquilo que estava acontecendo com o povo de Deus. Então, vê que os edomitas aí eram um pessoal difícil. Capital de Edom era Sela, ou em alguns estudos fala como Petra, constituída nas fendas das rochas, em alta morada, fazendo com que seus soberbos e habitantes se sentissem inatingíveis. Então a gente vê que esse povo se aproveitava, porque vivia entre as rochas, então era um povo que conhecia muito bem o território, isso dificultava qualquer invasor, então eles se achavam os máximos, os bambambam. E se a gente pegar, vamos fazer uma analogia dessa história lá com Ai, lembra que Josué teve uma derrota lá em Ai? Eles estavam numa cidade lá, no meio dos escombros, logicamente, quando o povo tentou entrar lá no meio, foi cercado pelo povo de Ai. Por quê? Porque eles conheciam os corredores ali muito mais fácil do que o povo que estava chegando ali pela primeira vez. Então aqui, esse povo também se gabava por tudo isso. Por quê? Porque conhecia muito bem o território e isso favorecia eles. Então eles se achavam inatingíveis. O livro, inclusive, de Ezequiel também contém profecias contra Edom similares à mensagem de Obadias. Nós vamos ver no livro de Ezequiel ainda esse ano, tá? Provavelmente a gente consiga ver Ezequiel esse ano e nós vamos ver muito falando sobre os edomitas. Então, a gente viu Isaías, Isaías, o ano passado, deu profecia a alguns dos povos que eram inimigos do povo de Deus, que dificultaram, chegou o momento do castigo, como veio para o Egito, Edom também foi falado e vários outros. Então, tá aí. Os pecados e o castigo de Edom. Então vamos ler aí, está também em Jeremias 49, mas vamos ler do versículo 1 até o 6 aí, amém? Que diz assim. Obadias do 1 ao 6. A gente vai ler um pouquinho, o livro é curtinho, não tem problema nenhum, vamos ler aí esse livro, tá bom?
visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Então você vê que aqui a profecia é com um povo específico, no caso dos edomitas. Então o Senhor fala diretamente com o povo de Edom. Amém? Temos ouvido as novas do Senhor e as nações, e foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habita nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Olha só a soberba dos caras. 7 recomendares como as águias e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído, não te furtariam, só que lhes bastasse. E se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos, como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos. Então aqui você vê que é algo diretamente aos edomitas, e dá aí aqui alguns exemplos. Então a profecia aqui de Obadias foi disposta em forma de um processo criminal aqui, para você entender. Identifica-se o fora da lei, no caso os edomitas, ele é julgado e sentenciado. O Senhor Deus, que é o juiz, fala contra o fora da lei, no caso quem? Edom. Quando o Senhor diz, te fiz pequeno, porque Deus inverteria a importância exagerada que eles se achavam os máximos, que a nação Edom havia imaginado ou falava de si mesmo. Então aqui o Senhor está invertendo, você que é pequeno, eles se achavam grandes, aqui o Senhor inverte ele quando fala sobre eles. Vocês são pequenos, eram evidentemente pequenos diante do Senhor, mas se achavam os máximos por causa das rochas, das fendas. As fendas nas rochas seriam uma referência lendária a Petra, né, essa cidade aí, que mais tarde tornou-se a capital do reino posterior aos nabeteus. Aí já é um outro povo aí. Durante a época de Obadias, só se chegava a Petra por uma fenda de aproximadamente, segundo os estudos, 1,6 quilômetros de extensão esculpida na rocha, segundo os estudos. Então você imagina chegar, por isso que esse povo se achava, quer dizer, estrategicamente era muito mais fácil, qualquer guerra, o inimigo vai ter que passar por ali. Então por isso eles se gabavam, se achavam os máximos aí. Tratava-se de uma passagem tão estreita em determinados pontos que era possível abrir os braços e tocar as duas paredes da rocha ao mesmo tempo. Então aqui, segundo historiadores, estudos, né, se dava para tocar assim dos dois lados. Então você vê que não dava para traçar qualquer tipo de guerra ali, né, seria muito mais difícil, né? Sem dúvida, os edomitas tinham estrutura impressionante, semelhante na superfície rochosa desse lugar durante sua época. Então, não só nas fendas, mas também na superfície, eles tinham aí uma estrutura muito bem montada. Alta morada. Alguns dos picos das montanhas de Edom chegavam a pouco mais de 1.800 metros. Então, você vê de altura. Então, eles estavam bem além do nível do mar. Então, logicamente, para quem estava lá em cima, você vê que algumas cidades naquela época eram importantes por quê? Porque estavam no alto. Então, você imagina para o Atalaia, qualquer ataque o Atalaia via lá de cima. Pô, rodava todo ali, um Atalaia aqui, outro do lado de lá. O cara tinha informação privilegiada, via tudo. Tinha uma visão privilegiada. Chegava então a 1.800 metros de altura. Jerusalém ficava aproximadamente 700 metros acima do nível do mar. Então você vê, olha se comparado, quase 1 quilômetro, 1.000 metros para cima além de Jerusalém. Então eles tinham uma visão privilegiada sobre qualquer inimigo. Você vai ver que na guerra, muitas das guerras que nós vimos aí, ou as tomadas de terra, em Primeira Reis, Segunda Reis, você vê, tomou terra. A gente viu em Samuel, os filisteus, perde terra, toma terra, por quê? Era importante por causa disso aqui, eram cidades estratégicas. Então, uma vez que o cara dominava ali, ele evitava às vezes que o exército passasse por ali. Bem fortificada pelos muito bem fortificada. E você vai ver quando eu mostrar o mapa para vocês vão ver que era ponto. Você imagina para o cara dar uma volta imensa. Por que Moisés pediu para os edomitas para poder passar por ali? Para que não tivesse que dar uma volta imensa.
Então era importante passar por ali, evitava, se imagina, um cansaço exagerado, sendo que ali pelo meio, além de tudo, tinha acesso à alimentação, à água, e por isso Moisés se prontificou a pagar, né? Então você vê que Jerusalém se comparado aqui a Edom, né? Quando diziam quem me derribará, a aparente segurança física de Edom levou os edomitas a ficarem altivos, ou os que, evidentemente, conduziria eles à ruína, se achavam o máximo, mas era justamente essa soberba, essa altivez que ia jogar eles aonde? Na ruína. Portanto, a sua localização física tornou-se uma metáfora do espírito soberbo e altivo que a nação exibia na época da aflição de Judá. Então, enquanto Judá passava aflição, eles se achavam o máximo por estarem ali numa posição privilegiada, confiando em seus lugares altos e em suas enormes fortalezas. Edom imaginou que ninguém poderia levá-la a prestar contas por suas ações. Então, eles achavam que nunca ia nada acontecer com eles, que eles nunca iam pagar a conta por tudo que fizeram com o povo de Deus. Amém? O Senhor descreve de maneira extraordinária o fim do poder de Edom. Então chegou a hora do castigo. Ladrões e assaltantes. Os edomeus eram conhecidos como ladrões e assaltantes. Geralmente levavam por despojos apenas aquilo que julgavam valiosos. Olha que diferença aqui dos amalequitas. Lembra dos amalequitas? Os amalequitas eram conhecidos como gafanhotos. Eles vinham e levavam tudo que tinha. Então, para vocês lembrarem dos amalequitas, vão lembrar de Gideão. Gideão lá, né, tendo que malhar o trigo, aonde? No largar e não na eira, por quê? Porque os amalequitas quando vinham, né, os amalequitas vinham e levavam tudo que eles tinham. Então, eram como se fossem nômades, e vinham e levavam tudo. Aqui, diferentemente, Edom não, eles pegavam coisas específicas, coisas valiosas. E era muito comum naquela época, o quê? Quando você vencia uma guerra, você trazia os espólios. Só que os edomitas tinham um agravante, se aproveitavam de outras guerras, de outros povos, como tentaram se aproveitar, como se aproveitaram de muitas vezes contra o povo de Israel. Se aproveitavam dos ataques para tentar tirar vantagem em tudo isso. Do mesmo modo, os vindimadores só colhiam uvas maduras, mas a fortaleza de Edom seria destruída, todas as suas prosperidades seriam arrancadas dos seus esconderijos. Então, aquilo que para eles era esconderijo, que nunca seriam atingidos, pois o Senhor arrancaria eles de lá. Em vez de ser roubado ao acaso, a nação seria sistematicamente saqueada. E isso Jeremias confirma, nós vamos ver no capítulo 49 de Jeremias, fala sobre isso também. Então você vê que aqui, a mesma coisa que o Senhor está falando aqui, o profeta Obadias, trazendo essa profecia, também trouxe lá o profeta Jeremias. Vamos ler agora do 7 ao 9 aí. Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites, e os que gozam da tua paz te enganarão, prevalecerão contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilhas para teus pés. Não há em Edom entendimento. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e os entendimentos do monte de Esaú. Os teus valentes, ó Tema, estarão atemorizados para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Então nós vamos ver aqui o que significa esse Tema, né? Os edomitas aliançaram com outros descendentes, outros desconhecidos, né? Outros desconhecidos, mas rejeitaram e destravaram os seus próprios irmãos, destrataram, né, os seus próprios irmãos, menosprezando aqueles que tinham a promessa para ajudar iníquos e lhe causaram prejuízo. Quer dizer, eles tinham tudo para ajudar os irmãos de Israel e não fizeram, pelo contrário, trataram com toda iniquidade o que puderam. Toda a sabedoria que julgavam ter foi aniquilada pela situação em que se envolveram. Edom tinha uma fama de ser muito sábios entre os cidadãos. Jeremias também fala sobre isso, que eles tinham uma fama de ser muito sábios, né? Não era sábio coisa nenhuma. Os teus valentes, ó Tema, vêm de um filho de Elifaz, o primogênito de Esaú, como nós vimos lá, vindo da descendência dele lá em Gênesis 36. O nome muitas vezes é usado como sinônimo de Edom, tá? Nós vamos ver em Jeremias e vimos em Amós. Acredita-se também que tenha sido o nome de uma de suas principais cidades. Um dos amigos de Jó, também chamado Elifaz,
veio dessa cidade Tema. Então você vê que tem uma semelhança aqui, o negócio já vem, ó, de tempos aí. E a gente sabe que os amigos de Jó, só Jesus na causa, né? Vamos ler do 10 ao 14. Que diz assim: por causa da violência feita a teu irmão Jacó, então evidentemente Esaú, feita, falando de descendência, tá? Cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos levarão os bens e estrangeiros lhe entrarão pelas portas e deitarão sorte sobre Jerusalém. Tu mesmo eras um deles. Então aqui falando sobre quando eles atacaram Jerusalém. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia de tua calamidade, nem ter alegrado sobre os filhos de Judá no dia de tua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pelo portão do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o teu mal, para o seu mal, no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares o que escapasse, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da tua angústia. Então aqui você vê, porque aqui você vê que eles, aqueles que escapassem, eles queriam pegar e entregar para o inimigo, povo de Deus, que escapassem, os irmãos, né? Se divertiam e se aproveitavam para pegar aquilo que lhe convinha enquanto era um atacado o povo de Deus. Então você vê que eles tinham muito interesse. Aqueles que eram irmãos, em vez de ajudar, estavam fazendo tudo o que podia para prejudicar o povo de Israel. Então até o povo que escapasse, eles estavam fazendo. Então eles se divertiram, né, com o mal do povo de Israel. Essa foi o que aconteceu. Teu irmão Jacó, porque Esaú e Jacó eram irmãos que deram origem a Edom e a Israel. Algo compreensível seria os babilônios atacarem Judá. Afinal, era um castigo de Deus para com Judá, mas o Senhor deixou claro, quem ia aplicar esse castigo, quem ia ser instrumento, era a Babilônia. Agora, mas era impensável uma nação de Edom juntar-se aos babilônicos contra seus irmãos, né? Era algo impensável, imaginar que eles pudessem fazer isso. Então, esperar da Babilônia sim, mas esperar de Edom, não, né? Se aproveitar da situação. Então, Obadias traz uma lembrança do mal que Edom praticou contra Israel, além do episódio descrito em Números 20, lá, quando eu falei para vocês que tentaram passar por lá e eles não permitiram. Um mal ainda maior lhe foi causado pelos edomitas por ocasião da invasão de Jerusalém pelos babilônicos. Os edomitas não só ajudaram a saquear a cidade de Davi, presta atenção, eles ajudaram a saquear a cidade de Davi, como pediram a sua destruição até os seus alicerces e causaram toda espécie de mal ao povo hebreu. Então, além de ele causar destruição, pedia para acabar com Jerusalém. Olha a inveja que esse povo tinha. Olha como a raiva que tinha aqui os edomitas do povo de Deus, aqueles que eram irmãos. Aí pode-se falar de hereditariedade, pode falar de tudo isso, genealogia, porque vinha lá de trás, uma bronca, pela bronca de Jacó com Esaú, olha quanto tempo se passaram aqui, né? Então você vê que era um povo que realmente tinha uma rusga com o povo de Deus. Depois vamos ler restauração à felicidade de Israel. Vamos ler do 15 ao 17 aí, que diz assim: porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim fará contigo. Opa! O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. Porque como bebestes no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades, as suas heranças, né? Então, o dia do Senhor é um termo peculiar aos profetas para indicar o dia do juízo de Deus. Aqui o termo provavelmente se refere ao monte em que Deus julgaria todas as nações, incluindo Edom, que havia contribuído para a destruição de Judá.
como tu fizesses, mostra a natureza do juízo de Deus, que sempre reflete a natureza do pecado de quem está sendo julgado. Então chega o momento do julgamento. Você vê que a Bíblia, do começo ao fim, de Gênesis e Apocalipse, sempre vai falando daqui. O povo plantou, vai colher, né? Inevitavelmente vai colher. Aqui com esse povo não foi diferente. Só que às vezes, quando a gente fala da colheita, dá a impressão que é no dia seguinte. Olha quem está colhendo toda a maldade. Quantas gerações já foram aqui, nessa época aqui? Gerações e gerações. Quando que o povo foi ruim com o povo de Israel? Começou lá em Números, mas aqui nós estamos no Obadias, que já passou, só juízes foram 400 anos. Depois nós tivemos quantos reis? Mais de 20 reis. Pega um lado, teve 20 reis, o outro teve 19. Quer dizer, quantos reis? Um teve rei que reinou 55 anos. Então, quanto tempo se passou? E agora a profecia sobre o castigo desse povo. O castigo ia chegar uma hora, né? Não no tempo que às vezes o povo gostaria. Como vós bebestes, é uma declaração alusiva ao cálice da ira de Deus que passou de Samaria para Judá e por fim para as nações, incluindo Edom. Deus é justo juiz, do mesmo modo que Edom agiu para com Israel, agiria para com Edom. Então, da mesma forma que ele agiu com o povo de Israel, agora Deus vai agir para com eles. Então não vai ficar barato, não vai ficar impune. O Monte Sião é o monte da santidade e haveria livramento. Embora Edom tivesse profanado Sião, bebendo nele, haveria um tempo em que o monte seria novamente lugar de livramento de Deus, santo mais uma vez. E essa seria a característica do monte, a casa de Jacó. Seria restaurada e o lugar por direito. Amém? Vamos ler do versículo 18 ao 21 e acaba o livro de Obadias aí. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. Naqueles incendiarão, a este consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Os de Neguebe possuirão o monte de Esaú, e os da planície aos filisteus, e possuirão também os campos de Efraim, e os campos de Samaria. Benjamim possuirá a Gileade. Os cativos dos exércitos dos filhos de Israel possuirão os cananeus, e até Sarepta. Os cativos de Jerusalém, que estão em Serafade, possuirão as cidades do sul. Salvadores hão de subir ao monte Sião para julgarem o monte de Esaú. O reino será do Senhor. Bom, aqui tem um detalhe. A gente vê que o Senhor, em vários momentos, ele usa vários povos para trazer castigo sobre o povo. Então, ora ele usa um povo, ora ele usa o outro. O castigo viria. Da mesma forma que o Senhor está usando a Babilônia para salvar, né? Na verdade, está salvando o povo de Israel, o povo de Judá, porque o povo estava perdido. Então, se levou. Por isso, Jeremias fala: olha, segue para Babilônia. Vai para lá, porque a direção do Senhor é essa. Eu vou cativo para a Babilônia? A direção do Senhor é essa. Por quê? Porque senão vocês vão morrer. Vai descer para o Egito? Vai morrer. Nós vamos ver tudo isso. Então o Senhor ia usando o que ele queria, como usou a Síria para assolar o povo de Israel. E agora a Babilônia para levar cativo quem? O povo de Judá, que não se consertou. Amém? Então as referências à casa de Jacó e à casa de José são uma menção à unificação da nação de Israel. Deus tem uma intenção de unir novamente os reinos de Israel e de Judá como um só povo. Por quê? Porque houve a divisão das tribos, que eu vou falar já já para vocês novamente. Então ali o Senhor ia trazer, no momento da restituição, trazer os dois povos, né? Porque o povo de Israel não foi totalmente exterminado. Nós vamos ver. A descendência de Esaú desapareceria da terra e do juízo sobre Edom seria trazido através do próprio povo de Israel, que ia trazer juízo sobre esse povo. Ou seja, não ia ser um estrangeiro, tá? Até mesmo aqueles de Jerusalém que foram levados como escravos e que não pareciam ter qualquer chance de ter sua sorte mudada, seriam redimidos e veriam a vingança do Senhor, pois ele continua no controle e defende a sua causa e os injustiçados e humilhados. Então veja lá, aqueles que foram para a Babilônia, que achavam que não tinha mais solução, que iam morrer lá, muitos voltaram. E a palavra do Senhor confirma várias vezes isso, que muitos iam viver para contar a história. Então o povo ia viver esse retorno. Aqueles que achavam que não tinha mais solução nenhuma, tinha sim, o Senhor ia trazer esse povo de volta. O sul refere-se a Neguebe, a região árida em torno de Berseba, no território de Simeão, em Judá.
Era propícia para lavoura e pastoreio. O mais importante dessa profecia é que o Negueb fazia fronteira com Edom ao leste, e de acordo com este versículo, Judá possuiria a terra dos edomitas. Então está aí, é a restituição para o povo de Deus. Os das planícies, ou Cefala, são os das colinas mais baixas em Judá, entre a região montanhosa e central leste, e a planície costeira ao oeste. Judá e Filístia lutavam violentamente por essa região no início da história de Israel, mas Judá no final prevaleceria contra as terras disputadas, né, na Filístia. Isso a gente viu lá em Sofonias, tá? Então aqui vai dando a geografia das terras que passariam para o povo de Judá, tá bom? Efraim e Samaria, Gileade eram territórios de Israel durante o período dos judeus e período monárquico, né? Ou seja, na época que tinha os reis lá. Efraim e Samaria foram o centro do reino do norte durante o período monárquico dividido. Eu vou falar já já também de novo. Mas na época da profecia de Obadias, as três regiões submeteram-se ao domínio estrangeiro e sofreram um influxo considerável de estrangeiros, ou seja, misturou muito. Quando houve o cativeiro assírio, começou a misturar o povo ali. E depois, quando levou para a Babilônia, nova mistura. No dia do Senhor, sobre o qual Obadias profetizou, essas regiões voltaram para as mãos dos israelitas. Então, aquilo que tinham perdido de terra voltou para o povo, voltou para as mãos deles, né? A terra seria restituída e os seus habitantes por direito. Lembrando que o Senhor fala muito. Por que tinha o ano do jubileu, né? Por que tinha um ano de jubileu? Por quê? Porque as terras eram do povo perpetuamente. Dessa forma, era uma lei que o Senhor tinha feito para que o povo nunca perdesse a terra, nunca ficasse pobre. Ele podia arrendar, estava devendo, podia até arrendar a terra para você entender. Mas no ano de jubileu ele tinha ela de volta. Ou se ele quisesse resgatar antes, pagava proporcionalmente aquele valor. Mas ainda assim, no ano do jubileu, se ele não tivesse condição nenhuma, aquela terra voltava para ele. Ele não perdia a terra, né? E aí a gente vê por que não se queria, Acabe quando queria comprar as terras, porque o camarada não queria vender para ele, porque as terras eram dele por direito, não podia sair da família dele, né? Sarepta era uma cidade fenícia que ficava a pouco mais de 20 quilômetros ao norte de Tiro, cidade de importância. Davi teve aliança com ele, Salomão teve aliança com Tiro, né, por conta de madeira, né? Sefarade era uma cidade onde alguns da Judéia ficaram exilados. Muita gente buscou auxílio em algumas cidades vizinhas ali, tá? A restauração de Judá do exílio, prenunciada neste versículo, era um sinal para Judá e para todas as nações que Deus de Israel não era somente um Deus local, mas um Deus de todo mundo. Marduk, o Deus babilônico, não derrotou o Senhor. Então todas as divindades aí, a gente viu que foram caindo por terra. Começou lá atrás, né, com os filisteus, né, que viram isso de bate-pronto, ali quando colocaram a Arca da Aliança lá, e agora todos os deuses babilônicos também estavam vendo tudo isso. O fato de Deus permitir que seu povo fosse levado cativo para uma terra estrangeira e depois voltasse para a sua própria terra era uma evidência da prova do seu poder, da sua soberania sobre toda a terra. Quer dizer, eu permito que você vá escravo e depois eu permito que você seja liberado. E aí chama Ciro, chama qualquer um que ele quisesse, né? Chama o Ciro, que agora, naquele momento, era um grande império, porque já se era um império só entre os medos e os persas. Um dia eu vou dar uma aula disso aí. Expressão salvadores significava libertadores ou aqueles que trarão salvação, e a gente viu isso também em Neemias. Os da Judéia, que foram levados cativos, voltariam como libertadores e reinariam sobre o povo de Edom. O reino será do Senhor, e essas foram as últimas palavras de Obadias contra toda a arrogância, o orgulho e rebelião humana. Edom achava-se indestrutível, mas o Senhor humilhou aquela nação e restaurou Judá, que estava caída. Então, aqui, evidentemente, uma guerra de Edomita dos Edomitas, né, de Edom, com o povo de Deus, e aí veio o castigo sobre eles. Amém? Então, o livro de Obadias aqui, curtinho, falando sobre isso, exclusivamente sobre o povo de Edom, e nós vamos ver outros profetas que falam sobre esse povo e sobre outros tantos. Amém? O que é importante, que tudo que eles fizeram, o povo de Deus não ficou esquecido.
Bom, que eu queria voltar um pouquinho aí. Então, a aula de hoje era isso. Agora eu vou voltar um pouquinho sobre algumas coisas que eu falei o ano passado que é importante. Por quê? Porque nós vamos entrar no profeta Jeremias a partir de quarta-feira. Então, a aula de hoje, se você já sabe sobre a divisão das tribos, não tem dúvida nenhuma, está liberado em nome de Jesus. Mas se você puder ficar, tenho certeza que vai acrescentar alguma coisa importante para você, porque é material que eu falei o ano passado, mas às vezes a gente esquece, né? Então, vamos lá. Se você puder, abra a sua Bíblia aí em 1 Reis capítulo 12, que é basicamente sobre quem eu vou falar daí para frente aí, tá? Sobre a divisão das tribos. Vamos voltar aqui, deixa eu abrir na minha Bíblia, só para ficar fácil aqui também. 1 Reis capítulo 12. Bom, a gente viu aí o que acontece. Nós tivemos aí 3 reis importantes que reinaram cada um 40 anos, ou seja, Saul, vamos voltar lá um pouquinho. Com o livro de Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, o que aconteceu ali com Samuel? Samuel, profeta, juiz de transição. Por que juiz de transição? Porque ele sai da teocracia, do governo de Deus, e passa a ter o governo do homem. Porque o povo, em determinado momento, começou a exigir um rei, queria ser um rei, queria ter um rei como todas as outras nações, achando que isso para eles seria o melhor, porque teriam um camarada para eles olhar lá e falar com eles. Não queriam a teocracia, que era o governo de Deus, representada pelos seus juízes, pelos seus profetas, no caso, naquela época, o profeta Samuel. Tanto que Samuel ficou triste, poxa, então... Aí o Senhor fala para ele, o Samuel, o problema não é com você, o problema é comigo, eles estão rejeitando não a você, estão rejeitando a mim. Só que isso também para Samuel poderia parecer novidade, mas o Senhor já tinha falado lá em Deuteronômio que isso ia acontecer. Ainda dá um aviso para eles, olha Samuel, vai lá, não adianta você ficar nervoso, fica tranquilo, vai lá e fala para eles, só que quando vocês pedirem um rei, vocês vão ter que pagar tributo, os filhos de vocês vão trabalhar pro reino, as filhas vão trabalhar lá também no reino, o outro vai trabalhar na plantação, vão pagar tributo, quer dizer, tudo aquilo que eles não tinham. Era só entregar o dízimo, entregar a oferta e acabou. Só cumprir o essencial. E tudo isso ia acontecer. Mas o povo queria, e aí foi lá Samuel e ungiu quem? Saul. O Senhor separou tudo e ungiu Saul. Então foi o primeiro rei, ali foi Saul. Reinou 40 anos. Depois nós tivemos Davi, né? Saul desagradou o Senhor, ungiu Davi, passou por poucas e boas Davi, né? Ministrei na imersão falando sobre isso, né? E o que acontece? A gente viu que Davi passou por poucas e boas, reinou também 40 anos. E o Senhor tinha prometido para Davi que não faltaria da descendência dele no trono. Aliás, uma promessa muito importante para Davi. Porque e dali ia sair, né, Jesus também, da linhagem ali que viria de Davi. Bom, o que acontece? Depois de Davi, se ungiu quem? Salomão. Uma grande dificuldade até para ungir Salomão, porque outro irmão queria tomar posse. Natã, antes de Davi morrer, vai lá, chama Betseba, vamos tomar providência aqui, porque senão Salomão não assume. Mas Salomão assumiu o trono, glória a Deus. Então, houve um reino aí de 120 anos, ou seja, 40 de Saul, 40 de Davi e 40 de Salomão. Pois bem, depois de tudo isso, desagradou também Salomão, né? Construiu o templo, aquilo que era promessa, Davi deixou, o Senhor não permitiu que Davi construísse por conta das mãos sujas de sangue. Aí sabe dessa história. Salomão começa a construir o templo, demora 7 anos e ele construi o templo, lindo e maravilhoso. Depois disso ele passa a construir, né, a casa dele, vai providenciar outras coisas. Só que Salomão, o que aconteceu? Salomão exagerou nos tributos. Por quê? Porque precisava construir o templo, depois precisava construir a casa dele, coisa e tal. Deu uma mão pesada em tudo que era referente a tributo. Aquilo que o Senhor tinha falado lá quando estava ungindo Saul, lembra? Ele falou, olha, eles vão pagar tributo, tem tudo isso, parará. Bom, Salomão fez muitos casamentos, teve 1000 mulheres aí, né? Você imagina o cara ter 600 mulheres, 600, não sei quantas concubinas, quer dizer, o cara fez tudo que não podia. Né? E com esses casamentos, que eram naquela época casamentos que traziam alianças financeiras e políticas, Salomão foi casando com mulheres que eram filhas de outras nações. O que lá na lei falava, olha, não vai, né? Aliás, o Senhor não permitia, falou a ordem do Senhor para quando o povo conquistasse a terra, não deixasse ninguém, exterminasse todo mundo. Por quê? Para que as prostituições não entrassem, prostituições o quê? Espirituais. Fala, não só prostituição carnal, mas a espiritual, outros deuses. Os povos estavam naquela terra, adoravam outros deuses. Então o Senhor fala sobre isso, mas lá, quando conquistaram a terra, foram deixando. E agora Salomão
resolve fazer esses casamentos e vai trazendo o quê? Cultura de outros deuses. Só que aquilo que no começo era feito para as mulheres faziam ali escondidinho, porque pensa, a casa, naquela época não era uma casinha, um quarto, sala, cozinha e banheiro, já nessa época eram palacetes, então você imagina as mulheres dele, cada uma tinha o seu quarto, cada uma tinha a sua, né? E elas começaram a invocar os seus deuses, né? Cada uma foi trazendo o que? A sua cultura. Só que aquilo que era feito no secreto, Salomão foi permitindo e daqui a pouco o negócio começou a escancarar. E aí, o Senhor faz o quê? Logo com a morte de Salomão, quem assumiria o trono? Era Roboão. Então você vê aí em 1 Reis capítulo 12, que Roboão é a causa da separação das tribos. Na verdade, Roboão iria assumir logo na sequência. Era o filho dele ia assumir. Só que o Senhor já advertiu sobre Jeroboão, que era um servo de Salomão. Salomão fica muito bravo com ele, manda ele embora, o camarada vai para o Egito, some. Mas, pô, resolveu o problema? Não resolveu o problema. Quando ele soube que Salomão morreu, o camarada falou, o quê? Vou voltar, né? Vou voltar e vou dar uma sondada para ver como é que está aqui. Por quê? Porque o Senhor me prometeu que eu ia assumir alguma coisa aqui, o camarada resolve voltar. Só que acontece, Roboão, muito jovem, inexperiente também, vai buscar conselho dos anciões. E os anciões falam para ele, olha, Roboão, faz o seguinte, seu pai pesou a mão, por causa dos tributos, tinha que construir coisa e tal, mas já construiu tudo que tinha para construir. Faz o seguinte, tira a mão dos tributos, dá uma aliviada na carga tributária. Você parece que não estou falando do dia de hoje, né? Fala sério, né? Qualquer semelhança, né? Parece, né? Mas fala sério. E aí o que acontece? Fala para ele dar uma maneirada. O que ele faz? Conselho dos anciões, camaradas experientes, tinham vivido na época do pai. Ele não ouve e vai buscar conselho dos amigos dele, né? Tá, de infância. Pô, esses camaradas são doutos, né? E aí os camaradas falam, o quê? Estão achando que seu pai pesou a mão? Pois então fala que vai pesar muito mais. E aí ele pega e fala que não só o que pesou a mão do pai, ele vai pesar o dobro. Então se você está achando ruim com meu pai, pois eu vou cobrar o dobro, vou fazer acontecer. E aí começa a gerar o quê? Uma rebelião. Nessa rebelião, quem que se aproveita? Jeroboão. Jeroboão se aproveita dessa situação e toma a frente aí e faz o quê? Domina, consegue o domínio de 10 tribos importantes. Então fica de fora quem? Benjamim e Judá. As duas tribos ficam com Roboão. Roboão, inclusive, tenta fazer guerra. Levanta lá 180 mil homens. Vamos fazer, vamos acontecer, vamos lutar, vamos tomar as terras de volta. Aí o Senhor manda um profeta lá, para, não vai levantar guerra contra ninguém, volta para tua casa e acabou. O Senhor dá uma bronca ali, você imagina. O profeta vai até lá e falou, cada um volta para sua casa, fica tudo quietinho aí, nada saiu do controle de Deus. E Roboão toma vantagem. Só que Roboão, o que acontece? Roboão vai se perder da tribo de Efraim. Vai se perder no meio do caminho. Ele vai se perder no meio do caminho. Só que acontece, Jeroboão não era da linhagem de Davi, era efraimita, não vinha da linhagem de Judá. Mas existia promessa a quem? Existia promessa sobre a linhagem de Davi, justamente o Roboão. Então Roboão fica com duas tribos, só que Benjamim tem uma história, hoje não dá tempo de contar, era uma tribo pequena, né? Uma tribo pequena que foi absorvida ali, junto com a tribo de Judá. Por isso que em alguns momentos você vai ver, fala que ficou uma tribo só, porque era uma tribo pequena, quase foram estipados por conta de uma ocasião que eles fizeram uma maldade lá com a concubina. Lambança, né? Hã? Fizeram uma lambança. Fizeram uma lambança aí. Então você vê que ficou uma tribo pequenininha. Quer bugar para mim, Bispão? Coloca para mim aí o mapinha aí, só para a gente, o primeiro mapa aí. Ó, para vocês está inverso, tá? Só para vocês entenderem. Passa mais um, Bispão, por favor. Ó, aqui foi a divisão dos reinos. Então para você, eu sei que tá distante, mas só para você ver a cor. Aqui azul é Israel. Embaixo Judá. Então já vi que ficou Judá, né, com o Judá e Benjamim ficou nessa região aqui. Então aqui no outro mapa tem a divisão de cada uma das tribos. Não é importante porque é a divisão de terras. Mas o reino foi dividido aqui. Então para cima ficou sendo o reino de Israel e para baixo o reino de Judá. Duas tribos aqui e as outras 10 para cima. Só que aconteceu, o lugar de adoração estava aqui embaixo. Primeira coisa que Jeroboão fez para evitar um problema, porque ele vai fazer o quê? Se o povo descer para adorar a Deus,
o povo corre o risco do quê? De me abandonar e ficar em Judá. Então o que ele fez? Ele pega e coloca 2 capitais religiosas para evitar isso aí. Então o que ele pega? Ele bota uma capital lá em cima, que se chama Dan, e uma aqui embaixo, que você vai ver aqui que é Betel. Então quem estava na região ali, todas as tribos, quem das tribos estivesse lá para cima, entregou uma oferta lá em Dan. Então para cima você vai ver, ó, Império Assírio e Babilônia. Para baixo aqui o Egito. Olha Edom aqui, ó. Edom está aqui embaixo, você vê que Judá está aqui, Edom está aqui. Quando precisou passar por aqui, você vê que eles não permitiam. Olha a pedra que nós lemos hoje em Obadias. Eles não permitiram o povo de Deus passar. Porque passaram aqui, o povo passou aqui, com muita dificuldade, e aqui em cima passou o que? Jericó. Aqui eles passaram o quê? Justamente, ó, o rio e entraram em Jericó, e aí foram dominando todas as terras. Quando houve a separação, então ficou 10 tribos para cima e 2 aqui para baixo. Hebron, né, e Jerusalém ficou aqui para baixo. Ok? O que é importante? Aqui tinha uma capital só, religiosa e política, que era Jerusalém. Só que aqui em cima não. Aqui em cima tinha 2 capitais religiosas que era para proibir que o povo descesse. Então, para eles não descer, o que fizeram? Fizeram 2 capitais para vocês entregarem holocausto, para que eles não descessem. Só que o que era a determinação? Para entregar o holocausto era aqui embaixo. Era justamente em Jerusalém. Não em Dan lá em cima, muito menos em Betel. Agora, a capital política deles, o que acontece? Onre, que foi o 6º rei, depois morreu. Jeroboão morreu, o filho dele assumiu, foi morrendo, até que morreu toda a descendência. O camarada chegou lá, um dos reis assumiu, matou toda a descendência de Jeroboão, como o Senhor tinha prometido. E aí entra um rei chamado Onre, que é o pai de Acabe. Ele entra e ele compra as terras de Samaria, que está aqui em cima, no meio de todas as tribos de Israel. Ele compra essa cidade e ali ele faz o quê? Ele coloca a capital política. Então o centro de abastecimento, centro, né, de guerra, coisa e tal, era Samaria, que era uma cidade estrategicamente muito bem montada. Ele fica naquela cidade, dali ele governa todas as cidades. Então tem as 2 cidades religiosas, mas o centro era ali. E aqui embaixo fica justamente Judá, Jerusalém, que era a capital política e religiosa. Se a gente for trazer para os dias de hoje, depois que aconteceu, a capital política hoje lá, né, é Tel Aviv. Né, capital religiosa é Jerusalém. Alguns países reconheceram, né, porque muita coisa foi para Tel Aviv. Então hoje alguns países, como o Brasil, alguns países começaram a reconhecer capital política e religiosa de Jerusalém. Mas naquela época era isso, era uma capital só, religiosa e política. Ali entregava holocausto e ali servia como base para tudo. Agora lá não. Até porque a terra era maior, tinham mais tribos e coisa e tal. Por que eu estou explicando isso? Quando houve a divisão das tribos, o que aconteceu? Então tinham 2 reis, um rei de Judá, que era o reino do sul, e o reino do norte, que você vê falar muitas vezes na Bíblia, é o reino de Israel. Então essas 2 cores aqui representam exatamente isso. Reino do norte e reino do sul. Reino do sul aqui embaixo, que fazia praticamente quase que divisa com o Egito, e lá em cima com o Império Assírio e depois a Babilônia lá para cima, que fica ali entre o rio Tigre e o Eufrates. Tá? Então o que acontece? Por que é importante você saber isso? Porque no livro de Reis, de 1ª Reis e 2ª Reis, você vai ver que em determinado momento a Síria toma posse, ela desce e invade, quer invadir Judá, né, a capital de Judá, que é, aliás, o reino de Judá, e também o reino de Israel. Só que ela não consegue totalmente fazer tudo com Judá. O Senhor não permitia, os profetas oraram, e Judá consegue se livrar desse ataque. Do ataque não, da tomada deles. Porém, Israel não. Israel foi como se levado cativo. Só que o reino da Síria, diferentemente da Babilônia, quando eles tomavam a característica da Síria, o que era? Eles invadiam, e aí eles começavam a espalhar o povo, para que o povo não pudesse se reagrupar novamente, não se tornasse um império forte novamente. Então eles tinham uma característica diferente. Eles pegavam o povo e misturavam o povo. Então o povo de Israel não é que morreu todo mundo. O povo foi misturado. Alguns até vieram buscar ajuda em Judá. Desceram aqui e ficaram em Judá. Ali ficaram mesclados, ficaram lá. E outros foram para outras cidades. Pode ver que tem cidades em volta aqui.
Então foram para outras cidades buscar refúgio lá. Alguns morreram, evidentemente, outros foram buscar, e outros foram levados lá para o Império Assírio. A Síria levou eles para lá. Então misturou todo esse povo. O importante que eles queriam era que eles não tivessem força política ou força de braço para voltar novamente a ser um império forte. Mas Judá, apesar de pequeno, o Senhor prevaleceu, eles conseguiram se segurar nessa aí. Buscaram aliança com um, com o outro, fizeram de tudo aí, quase perderam também. Tá? Depois você lê, eu não vou poder explicar tudo, né, porque é só um resumão aí, mas está lá nas aulas que eu já dei o ano passado. Então, só para você entender. Então, esse cativeiro assírio, que é falado, que pouco se fala, foi em 722 a.C. Então, em 722 misturou todo o povo, esse povo azulzinho aqui, ficou tudo misturado, que é o povo de Israel. Aí, o povo de Judá teve a oportunidade, mas quase um século, para se reorganizar e não cair no mesmo problema do povo de Israel. Qual era o problema do povo de Israel? A contaminação, a idolatria. Tanto que você vai ver que o profeta Elias, antes de morrer, o Senhor fala para ele lá quando ele vai para a caverna, quer pedir a morte, ele fala, calma, você tem que ungir um profeta, você tem que ungir 2 reis. Um rei da Síria, que ele unge, e o outro rei era justamente o rei de Israel. Para que limpasse a casa de Acabe, acabasse com a casa de Acabe de vez, exterminasse a casa de Acabe, que foi o pior rei que teve de Israel. Então o que acontece? Tinha que acabar com a casa de Acabe. E aí, Eliseu vai lá, unge esse rei, coisa e tal, mas a coisa estava feia lá. Até chegar em 722, que esse povo então parou, misturou, não se fala mais deles. Desculpa, pessoal. O povo de Judá tinha aí mais um tempo para si readequar. Estou vendo meu irmão acabou de ser levado. Olha o que aconteceu com eles, justamente por quê? Por causa de idolatria, desobediência, falavam que era Deus Baal que estava dando, que era Deus da fertilidade para eles, coisa tal, quando era Deus. O povo de Judá, no primeiro momento, lindo e maravilhoso. Daqui a pouco, fez o quê? Se contaminou também. E aí começou a fazer coisas piores também do que eles fizeram. Tanto que você vai ver que o rei Ezequias vai lá, arruma toda a casa, deixa tudo bonitinho. O filho dele que assume depois dele, Manassés, tudo que ele fez de bom, o pai começou a instituir o culto, coisa e tal, né? Voltou, né, as celebrações e coisa e tal. O filho, assim que ele morreu, o filho dele foi lá e só fez lambança. O que acontece? O filho dele não só fez lambança, como entregou o próprio filho em holocausto. Então você vê que Judá, em vez de aprender com tudo isso, passou-se o tempo, o pecado, o povo estava aumentando de novo. Então traz para os nossos dias de hoje, não é isso? A gente vai lá, né, passa um sufoco, olha para o Senhor livra a gente, parece o livro de Juízo, o povo vai lá, se contamina de novo, é assolado de novo, é o que aconteceu aqui. O Manassés fez tudo de ruim. Aí passou mais uns 2, 3, aí entra Josias, vai lá de novo, arruma novamente. O que acontece? Ele acabou de arrumar, fechou o olho, vai o outro lá também e rasga o rolo. Olha, só lambança. Conclusão. Em 605, 606 a.C., então você vê, mais de um século depois, esse povo agora era invadido pela Babilônia. Não tiveram oportunidade, não se consertaram, o Senhor falou, tá bom. Só que agora eu vou mandar o quê? A Síria já não era mais ninguém, já tinha sido dominado pela Babilônia. A Síria já não era mais ninguém importante, ninguém assim, como império, não tinha mais a mesma força de quando eles invadiram Israel. Aí o que acontece? Agora faz o quê? O Senhor levanta a Babilônia, que está lá em cima também, passa ela por cima e vem vindo. Vem vindo e faz o quê? E começa a fazer aqui. Só que a Babilônia tinha problemas também, porque o Egito também tentou se levantar. O Egito também tentou se aproveitar da situação. E aí o que acontece? A Babilônia vem e domina tudo aí. Então tem guerra, leva a primeira deportação. Eu não vou entrar no mérito dos últimos reis que nós ministramos o ano passado. Por quê? Porque todos eles nós vamos ver mais detalhadamente em Jeremias. Então não vou voltar, a gente vê lá no detalhe. Mas o que acontece? Ele vem aí, leva um preso, tira um do lugar, coloca outro, muda o nome dos camaradas. O Egito tentou ir lá também, colocou um vassalo dele lá para tentar. Não adiantou, o Egito não tinha mais a mesma força, mas o povo de Judá fez o quê? Tentou buscar ajuda onde? No Egito, não tinha mais para onde buscar. E tentou buscar ajuda no Egito. Na troca de
de rei, quando um rei morre e entra outro, o que acontece? O povo se vê na situação, vamos aproveitar, vamos correr aqui para o Egito, que o cara lá morreu, enquanto isso, meu outro que assumiu no outro, já vem que vem. E Nabuzaradã, que é um grande guerreiro aí, e um homem importante da Babilônia, como chefe de tropa, é quem vem e faz todo o domínio aqui. Então é muito interessante essa parte da história para você entender. Então quando a gente fala sobre a Babilônia, quando foi para a Babilônia, então foi o povo de Judá, alguns de Israel que tinham vindo buscar refúgio naquela época, né, vieram para cá, e alguns estrangeiros que talvez estivessem morando aqui. Tá? Agora, quando eles são libertos da Babilônia, nós vamos ver, quando eles retornam, aí o Senhor fala, e nós vimos aqui em Obadias, aí vai juntar todo mundo novamente. Então todos de Israel que estava disperso podem voltar. Tanto você vai ver que não morreram todos eles, que vira e mexe no Novo Testamento, você vai falar, olha, esse aqui é descendente de, né? Tudo do quê? Das 10 tribos que ficaram do outro lado. Então, para você ver que não morreu todo mundo. Então, quando a gente fala de cativeiro, não é que o cativeiro assírio matou todo mundo, matou muita gente. Naquela época, realmente, você vê que o Senhor, quando castigava o camarada lá, matava 100 mil, 30 mil, 40 mil, era normal. Então, só que quando voltou todo o povo, aí começa a restituir, aí eles vão construir o templo de novo, e aí começa a vir gente de Israel, de Judá que sobreviveram. Nós vamos ver que Jeremias fala para ele, vai quietinho para a Babilônia, mas muita gente tentou descer para o Egito e morreu. Então, essa é a divisão das tribos. Volta lá então, pessoal, só para a gente mostrar aqui um pouquinho. Ó, então aqui já é um outro mapa, quem tiver interesse, depois eu mando pelo WhatsApp, não tem problema. E uma aula que der, que fica ruim demais para mim ler para vocês. Vou tentar ampliar, vou fazer outra agora no livro de Jeremias. A partir da semana que vem eu vou fazer isso aí. Mas aqui, tá vendo? A divisão das tribos. Então aqui já está dividido por cores, mas você acha fácil na internet também sem dificuldade. Aqui já está dividido o quê? Cada tribo onde ficou. Agora, para cá você vê, quem ficou aqui, Simeão subiu, muita gente saiu daqui, aí ficou Judá e Benjamim. Que justamente Benjamim está onde? Na divisa. Benjamim está justamente na divisa com as outras. Então, aqui você vê que lá em cima do topo tem Dan, não dá para vocês lembrar Dan, que é onde eles tinham feito a capital religiosa para entregar holocausto lá. E aqui embaixo, Betel, que está bem aqui próximo da divisa com Benjamim. Você vê, aparece Siló, Samaria, então as tribos estão aqui. Lembrando, aí só para efeito de cadastro agora, que 2 tribos e meias ficaram aqui, Gad, Rubem e meia tribo de Manassés. Por quê? Eles antes de passarem o Jordão, eles viram, as terras aqui são boas e pediram para ficar com terras ali. E aí Moisés permitiu que eles ficassem com terras ali, desde que eles passassem para o lado de cá do Rio Jordão, e ajudassem os irmãos a conquistar todas as outras terras. Vocês podem ir, tudo bem. Depois, você quer ficar aqui? Fica. É sua. A terra é de vocês, não tem problema. Então aqui ficou Rubem, Gad e a meia tribo de Manassés. A outra parte dela está para o lado de cá. Já está para o lado de cá. Então a tribo grande dividiu, eles ficaram metade aqui, metade aqui. Só que eles tiveram que passar, depois que conquistou todas as terras, que acabou a guerra, todo mundo já está com a sua terra, aí eles tiveram que voltar, aí puderam voltar. E aí tem toda uma história que eu contei o ano passado para vocês, amém? Então é muito interessante, tem muita coisa. Eu espero ter ajudado, passei aí 5 minutinhos, quero pedir desculpa, mas a minha intenção era essa, dar uma explicação rápida aí sobre tudo isso. Mas o que é importante a gente saber? Tudo que levou o povo, tanto para um cativeiro quanto para o outro, foi idolatria, contaminação, e muito se partiu dos próprios profetas que tinham que dar exemplo e não deram. A gente vai ver com Jeremias agora, Jeremias foi perseguido ao extremo. Por quê? Porque ele falava aquilo que Deus mandava, mas os outros não falavam. E aí, aqueles que queriam ouvir, ouviam o que era interessante para eles. Se aquilo que o profeta estava dizendo ia de acordo com o que ele estava falando, ótimo. Se não, eu vou seguir o profeta que está falando aquilo que me agrada. Então, aquilo que agradava os ouvidos. Então, o povo se perdeu e por isso foi levado tanto para a Síria, houve esse cativeiro assírio, como houve o babilônico. Então, o livro de 2 Reis que nós vimos o ano passado, e eu falei agora com Obadias, termina justamente com o povo sendo levado para a Babilônia. Então, na quarta-feira, já vamos entrar no profeta Jeremias, e nós vamos ver que o profeta Jeremias fala sobre esse período. Ele fala sobre a profecia deles voltando, mas basicamente, nós vamos ver aí o Velho Testamento, é isso aí. É essa situação na Babilônia, o que o povo enfrentou, quem foi para a Babilônia, quem ficou, como foi a escolha disso, e como foi a vida
de Jeremias, que não foi fácil. Então, um livro interessantíssimo na quarta-feira. Amém? Glória a Deus. Olha, nem bebi água de tanto que eu falei. Bom, estou de volta aí. Vocês viram que eu estou mais firme e forte do que nunca, né? Glória a Deus. Que o Senhor me capacite cada vez mais, em nome de Jesus. É muita informação, eu sei. Mas eu sempre me coloco à disposição para quem tiver dúvida, me chamar e eu explico no particular, não tem problema nenhum. Amo explicar ou, né, ensinar aquilo que eu também aprendi, né, e tentando sempre fazer de uma forma mais simples. Então, tudo que eu falei aqui tem muito mais detalhe, mas em 15 minutos, né, não dá para me colocar todos os detalhes, mas todo o material está aí no ano passado aí na playlist, no YouTube está muito mais fácil, está por playlist do livro que você quiser estudar, amém? A divisão começa onde? 1 Reis, capítulo 12, começa a divisão. Então, até 2 Reis, você vai ver toda a divisão, vai ver Acabe, Jezabel, profeta Eliseu, que enfrentou boa parte desse povo aí, boa parte dessa guerra, alguns profetas que foram levantados. Você vê lá que a casa de Davi ia acabar, não ia ter ninguém para assumir o trono, mas o Senhor não tinha prometido? Aí segura uma criança lá, não mata essa criança, espera com 7 anos essa criança assume o reinado. Logicamente não foi ela, né, que reinou, né, teve assessoria, teve a ajuda do profeta, mas com 7 anos assumiu. Quer dizer, o Senhor fez de tudo como o Senhor tinha prometido, não faltou da casa de Davi para assumir o trono. Então, lindo e maravilhoso. Amém? E aí, né, logicamente a monarquia aqui, a dinastia de um lado, mas que não tinha do outro, né? Porque de um lado foram assumindo vários outros reis, não era o filho que assumia, né? Matou, assumiu o outro e por aí vai. Agora do lado de Davi, não. Ali nós temos monarquia e dinastia, do começo ao fim. Amém? Glória a Deus, bora orar então em nome de Jesus. Feche seus olhos por um instante, vamos agradecer ao Senhor por essa noite extraordinária que Ele nos fez, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te louvar, Deus, quero te glorificar por essa noite extraordinária que o Senhor nos preparou, por esse momento na Tua presença, Senhor, eu quero te louvar, te glorificar, Senhor, eu quero te pedir também, Senhor, aqueles que estavam comigo online, aqueles que vão ver na retransmissão, Senhor, toca, cura, liberta, restaure e aviva o Teu povo, Senhor, em nome de Jesus, que os Teus servos possam ser usados, Pai, como instrumento, Senhor, para que a Tua palavra possa se propagar, para que eles não sofram mais por falta de conhecimento, Deus, em nome de Jesus, Pai, visita poderosamente a cada um, abre o entendimento, Senhor, tira, Pai, todos, que possamos esvaziar de todo o nosso eu, para receber e entender a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, Pai, toca, cura, liberta, restaure e aviva, Pai, em nome de Jesus, e eu como servo e ministro do Senhor, envio os Teus servos uma noite extraordinária, debaixo de poder, unção e autoridade, em nome de Jesus, amém, amém, queridos? Então que Deus abençoe cada um de vocês. Quarta-feira estamos de volta, espero vocês em quarta-feira. Livro de Jeremias, são 50 e poucos capítulos aí para a gente ver, vai ser top. Eu espero vocês na quarta-feira, amém? Para quem vai ver na retransmissão também, ó, fica ligadinho, não esqueça quarta-feira. E para quem está no relógio de oração, tamo junto, amém? Um beijo grande, pessoal, fica na paz do Senhor. Essa é a Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama e te faz feliz todos os dias. Um beijo, fica na paz do Senhor. Tchau, tchau.